Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. O que é Didaquê? A grande maioria dos cristãos não sabem dizer o que é Didaquê. Se é coisa de comer ou de passar no cabelo. Se não sabem o que é Didaquê, quem dirá então saber qual é o seu conteúdo? Foi para corrigir esse erro que resolvi fazer este vídeo. Antes de estudarmos sobre o que é Didaquê e o seu conteúdo, vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, Didaquê ton apostólum, Didaquê ton apostólum, doutrina dos apóstolos. Nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. No Novo Testamento grego, essa palavra Didaquê significa doutrina ou ensino dos apóstolos. Didaquê ton apostólum. O texto que acabamos de ler começa dizendo que os discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, perseveraram na doutrina da Didaquê dos apóstolos. E essa perseverança não aconteceu somente naqueles dias. Não. Essa perseverança continuou em todas as comunidades cristãs dos primeiros séculos. A prova disso é que a Didaquê passou a ser compilada em grego a partir dos anos 50 do primeiro século, segundo a opinião de vários especialistas em manuscritos cristãos primitivos. Segundo a definição da fonte da internet Wikipédia sobre a Didaquê, abre aspas, estudiosos estimam que são escritos anteriores à destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70 DC. Fecha aspas. Segundo o dicionário de patrística de César Vidal Manzanares, da editora Santuário, na página 78, na página 78, define o Didaquê como, abre aspas, o documento mais importante, observem bem, o documento mais importante da era pós-apostólica. É a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Fecha aspas. Alguns especialistas datam a sua composição entre os anos 50 e 90 do primeiro século da era cristã. Na mesma página desse livro prossegue dizendo que, abre aspas, nossa opinião, assim como a expressa por J.A.T. Robinson, é que a Didaquê é um escrito muito antigo que pode inclusive ter sido redigido antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 DC. Essa antiguidade explicaria, ao menos em parte, porque fora considerada por alguns um escrito canônico. E quanto ao lugar de redação, os mais possíveis são Síria e Palestina.
fecha aspas, ou seja, em torno da Terra Santa. Ainda na mesma página desse livro diz que a sua estrutura é dividida em 16 capítulos. Até o 10, a obra tem um conteúdo litúrgico e desde esse capítulo até o 15 faz referência à disciplina eclesial. O último capítulo é dedicado à segunda vinda de Cristo. Fecha aspas. Todavia, a pergunta que não quer calar é que, se esse é um documento tão importante assim para o cristianismo, composto também na mesma época em que os 4 evangelhos originais de Jesus Cristo foram escritos, porque a grande maioria dos cristãos jamais ouviram falar nele. O que estaria escrito nele para que fosse abandonado pela história eclesiástica? Até mesmo no famoso Seminário São José, em Niterói, onde estudei teologia durante 4 anos, de 2004 a 2007, o Didaquê foi citado pouquíssimas vezes, e assim mesmo muito superficialmente. Certa vez fui fazer um curso na Igreja da Santíssima Trindade, aqui do meu bairro, um curso sobre os 4 evangelhos, onde a explicação de cada evangelho era ministrada por um diácono. E num desses cursos interagi com o diácono palestrante, citando um trecho da Didaquê, um trecho que tinha tudo a ver com o que estava sendo falado. Então o diácono palestrante, demonstrando surpresa, me perguntou na frente de todos o que significava isso de Didaquê. Fiquei admirado do diácono não saber o que é a Didaquê. Afinal de contas, todo o diácono precisa estudar 6 anos de teologia e história do cristianismo, ou seja, 2 anos a mais do que eu havia estudado, e passei a perceber que havia alguma coisa errada. Já estudei centenas de livros especializados em história do cristianismo e em teologia, e passei a perceber que pouquíssimos deles falam desse importantíssimo documento cristão do primeiro século. Percebendo algo errado nesse fato, passei a estudar mais detidamente o conteúdo do Didaquê, ou a instrução do Senhor para as nações segundo os 12 apóstolos, através da fonte Agnus Dei. Através da fonte Agnus Dei. Patrística e fontes cristãs primitivas. Vamos ao conteúdo dessa fonte. Na abertura diz que, abre aspas, a Didaquê é um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 DC, talvez até antes da destruição do Templo de Jerusalém, provavelmente na Síria ou na Palestina. Trata-se certamente do documento mais importante da era pós-apostólica, a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos, fecha aspas. Essa fonte Agnus Dei vai mais além, pormenorizando o conteúdo completo da Didaquê. O Didaquê está dividido em 4 partes. A primeira parte é uma instrução sobre o caminho da vida e o caminho da morte, e vai dos capítulos 1 ao 6. A segunda parte é sobre a celebração litúrgica, e vai dos capítulos 7 ao 10. A terceira parte é sobre a vida em comunidade, e vai dos capítulos 11 ao 15. E por último, a quarta parte é sobre o fim dos tempos, que compõe o capítulo 16. Na primeira parte, que é sobre o caminho da vida e da morte, começa dizendo que isso é a, abre aspas, instrução do Senhor para as nações segundo os 12 apóstolos. Instrução do Senhor para as nações segundo os 12 apóstolos.
explicando a grande diferença entre esses dois caminhos diametralmente opostos, o caminho da vida e o caminho da morte. Se você desejar maiores detalhes, procure na internet várias fontes sobre a Didaquê. As instruções dessa primeira parte são muito semelhantes às instruções que Jesus Cristo nos deu no Evangelho, e termina dizendo que, abre aspas, sobre isso também foi dito, que a sua esmola fique suando nas suas mãos até que você saiba para quem a está dando. Fecha aspas. No final do segundo capítulo da primeira parte diz, abre aspas, não odeie a ninguém, não mais corrija alguns, reze por outros e ame ainda mais os outros, mais do que a si mesmo. Fecha aspas. No final do terceiro capítulo da primeira parte, conclui dizendo, abre aspas, aceite tudo o que acontece contigo como coisa boa, e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Fecha aspas. Essas palavras são um consolo, um conforto, um alento, um bálsamo para as pessoas que sofrem sem entenderem porquê. Escolhi algumas pérolas do quarto capítulo, como por exemplo o conselho número 5, que diz, abre aspas, não te pareças com aqueles que dão a mão quando precisam e a retiram quando devem dar. Fecha aspas. Ou seja, aqueles que gostam de serem ajudados, mas que não gostam de ajudar. E no final desse quarto capítulo diz, confesse seus pecados na reunião dos fiéis. Confesse seus pecados na reunião dos fiéis. E não comece a orar estando com má consciência. Este é o caminho da vida. Fecha aspas. Ou seja, abre aspas, confesse seus pecados na reunião dos fiéis. Fecha aspas. Era uma prática de confissão de pecados muito comum nos 6 primeiros séculos da era cristã. Até que no 6º século inventaram que o sacramento da confissão deveria ser somente entre o pecador e o sacerdote unicamente. Uma coisa muito restrita, muito reservada. Penso que se confessarmos os nossos pecados na presença de toda a Assembleia, é muito mais constrangedor, mas também é um poderoso catalisador para não pecarmos mais, para nos arrependermos mais intensamente, de não cometermos mais aquele pecado, pois ele se torna público, e se voltarmos a cometê-lo, o constrangimento e a vergonha serão ainda maiores. Não sei se vocês conseguiram compreender isso e se entenderam por que isso teve que ser mudado. A verdade é que todas as confissões de pecado eram públicas durante os 6 primeiros séculos da era cristã. E por que isso teve que ser mudado? Adoraria que alguém soubesse por que isso aconteceu e que pudesse comentar, me explicando por que isso teve que ser mudado. O 5º capítulo dessa primeira parte enumera várias formas de pecado que devemos evitar. No 6º capítulo diz, abre aspas, você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. Se isto não for possível, faça o que puder. Fecha aspas. Ou seja, sem exigir demais das pessoas, mas apenas o que elas são capazes de praticar, em vez de inventarem penitências intermináveis e laboriosas. Na parte 2, sobre a celebração litúrgica, dá instruções sobre como proceder com o batismo. No capítulo 8, nos diz que os dias dos nossos jejuns não devem coincidir com os mesmos dias dos jejuns dos hipócritas. Nesse capítulo 8 nos ensina a oração do Pai Nosso.
Esse 8º capítulo nos ensina a oração do Pai Nosso. Exatamente a mesmíssima oração que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, terminando com a instrução de, abre aspas, rezem assim 3 vezes ao dia, fecha aspas. E você, meu amigo, já orou o Pai Nosso ao menos uma só vez hoje? No capítulo 9 dessa segunda parte, ensina como devem ser consagrados em ação de graças o pão e o vinho, exatamente como Jesus Cristo nos ensinou nos Evangelhos. No capítulo 10, nos ensina como devemos agradecer e adorar essa ação de graças, essa Eucaristia. Na terceira parte da didaquê, nos ensina como devemos proceder na vida em comunidade, dizendo que devemos acolher quem ensina como o Senhor, como se fosse o próprio Senhor. Você deve acolhê-lo na sua casa, porém, abre aspas, ele não deve ficar mais do que um dia ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Fecha aspas. É a partir daí que começamos a entender por que essa didaquê, ou instrução do Senhor às nações segundo os 12 apóstolos, foi sendo abandonada ao longo dos séculos, até ser totalmente esquecida e ignorada nos dias de hoje. E tem mais, pois na instrução seguinte diz, abre aspas, nem todo aquele que fala é inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É desse modo que você reconhece o falso e o verdadeiro profeta. Fecha aspas. E é exatamente isso, falar bonito, né? Cheio de eloquência, até mesmo os hipócritas fazem isso. Basta olharmos para os nossos dias e vermos quantos lobos vestidos com pele de cordeiro iludem o povo carente de Deus. Abre aspas, todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina é um falso profeta. Fecha aspas. É bastante comum, corriqueiro até, vermos grandes líderes religiosos pedirem vultuosas somas de dinheiro através da mídia, ou se frequentarmos algum culto cristão, valendo-se do preceito do dízimo, mas não existe uma só linha da didaquê, ou dos evangelhos, ou mesmo na história do cristianismo dos primeiros séculos, exigindo darmos o dízimo. Antes que alguém fique escandalizado com isto que estou dizendo, veja o que está escrito no final do capítulo 11, sobre a vida em comunidade. Sobre a vida em comunidade. Veja, se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não o escutem. Não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Fecha aspas. Aos cristãos que defendem tanto os grandes líderes cristãos que vivem pedindo dinheiro, desafio que me amostrem um pastor ou um padre pedindo esse mesmo dinheiro para ajudar os mais pobres e necessitados. Mas que eles sejam capazes de demonstrar essa atitude na prática. O desafio está lançado. Mas se isso acontecer, abre aspas, então ninguém o julgue, fecha aspas. Os apóstolos Pedro e João não possuíam dinheiro, seja de dízimos, seja de ofertas ou de qualquer outra forma de contribuição, senão eles iriam mentir e Deus não estaria com eles, quando disseram ao mendigo, aleijado nas escadarias do templo, que não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6.
Confira, por favor, na sua Bíblia Sagrada, esse texto na sua Bíblia Sagrada. Foram tantos os abusos eclesiásticos por causa do dinheiro, ainda nos primeiros séculos, que São João Crisóstomo, no século IV, disse em seu De Sacerdotio que, abre aspas, o inferno é pavimentado de das caveiras dos padres. O inferno é pavimentado das caveiras dos padres. Fecha aspas. Segundo os livros Os Mais Belos Pensamentos de Todos os Tempos, de Mansour Chalita, na página 284, e o livro Jesus Cristo, Juiz e Salvador, da Instituição Católica Comunio, no início da página 914. Santo Agostinho, no século V, disse sobre esse texto de Atos 3,6, que, abre aspas, hoje temos o ouro e a prata, mas não temos mais o levanta-te e anda, fecha aspas, infelizmente. Os abusos eclesiásticos por causa do dinheiro foram tremendos ao longo dos séculos, ao ponto de escreverem que, abre aspas, em 1505, o custo dos enterros é tão elevado em Paris que os pobres fazem coleta para pagar o sepultamento de um parente. É o império do dinheiro. Roma reserva para si um sem número de taxas, de direitos, de patrimônios que por vezes arruinam uma diocese. O vice-camerlengo de Inocêncio VIII, em 1480, declara: o Senhor não quer a morte do pecador, quer que ele viva e que ele pague. Fecha aspas. Isso não foi escrito por um inimigo da igreja, não, meus amigos, mas por A. Rowett, um grande historiador católico, na página 106 do seu livro A Missa na História, publicado pela editora Paulinas. Isso sem mencionar a vergonhosa venda de indulgências, que, quem se dispuser a estudar a fundo a respeito, dará razões para a reforma protestante de Martinho Lutero. E por falar em reforma protestante, quem foi que disse que a reforma protestante corrigiu ou melhorou alguma coisa? Pois a venda de indulgências era para financiar a construção da famosa Basílica de São Pedro. Mas os protestantes, nos dias de hoje, financiam inúmeras mega-construções e mega-templos espalhados pelo mundo inteiro que fazem da Basílica de São Pedro fichinha. Mas deixamos tudo isso para lá e vamos continuar nosso estudo sobre a didaquê. No capítulo 12 diz, abre aspas, acolha todo aquele que vier em nome do Senhor, fecha aspas, acolhendo não mais do que 2 ou 3 dias, mas, abre aspas, se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar, fecha aspas. Conforme o apóstolo Paulo continuou fabricando tendas para se sustentar, mesmo 14 anos depois de ter se tornado apóstolo de Jesus Cristo. E prossegue dizendo, porém, abre aspas, porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Fecha aspas. E termina dizendo, abre aspas, se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Fecha aspas. E eu desafio novamente vocês a me mostrarem quantos padres, pastores, bispos, apóstolos, etc., que praticam uma profissão nos dias de hoje. Embora a didaquê não faça nenhuma menção direta aos dízimos e ofertas, faz uma alusão indireta no capítulo 13 ao dizer que, abre aspas, todo o verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e os dê aos profetas,
pois são eles os seus sumos sacerdotes. Porém, se você não tiver profetas, dê aos pobres. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma forma, ao abrir um recipiente de vinho ou óleo, tome a primeira parte e a dê aos profetas. Tome uma parte de seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê de acordo com o preceito. Fecha aspas. Ou seja, o dízimo ou as ofertas, conforme o termo que preferirem usar, não é dinheiro, conforme descrito na Didaquê, e também se fizermos uma exegese e hermenêutica em todos os textos bíblicos que tratam do preceito do dízimo e das ofertas. No capítulo 14 da Didaquê diz: reúna-se no dia reúne-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Fecha aspas. Conforme já vimos no final do 4º capítulo da Didaquê, essa confissão de pecados era pública, diante de toda a Assembleia. Conforme o texto diz, abre aspas, confesse seus pecados na reunião dos fiéis, fecha aspas, e assim deveria ter permanecido até os dias de hoje. No capítulo 15, diz que os bispos e diáconos dignos do Senhor devem ser escolhidos pelo povo, e não por esse ou por aquele clérigo poderoso. Veja, abre aspas, escolha bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser honestos, eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, pois também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Fecha aspas. No final da parte 3, sobre as instruções da vida em comunidade, no final do capítulo 15, nos dá um conselho que talvez escandalize a muitos. E foi exatamente desse conselho que comentei com o diácono que disse não saber o que é Didaquê. Vocês lembram? A instrução é a seguinte, abre aspas, corrijam uns aos outros, não com ódio, mas com paz, como você tem no Evangelho. E ninguém fale com uma pessoa que tenha ofendido o próximo. Que essa pessoa não escute uma só palavra sua até que tenha se arrependido. Fecha aspas. Embora esse conselho possa escandalizar a muitos, conforme escandalizou o diácono que disse desconhecer a Didaquê, é um conselho didático, pois se continuarmos tratando bem a quem ofendeu ao seu próximo, ele talvez nem chegue a perceber o mal que praticou e continuará praticando até mais do que antes. Observem que a palavra didático, de conselho didático, que acabei de usar, tem a sua raiz etimológica na palavra didaquê, de ensino, que estamos estudando. Chegamos à parte final da Didaquê, a parte número 4. No segundo conselho dessa parte final diz, abre aspas, reúna-se com frequência para que, juntos, procurem o que convém a vocês, porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé se no último instante não estiver perfeito. Fecha aspas. Por isso que é ridículo as pessoas dizerem que já estão salvas. Ah, eu já estou salvo. É ridículo dizer isso, por mais firmes que elas estejam na fé, pois, como diz o texto da Didaquê, a pessoa pode perder a sua salvação até mesmo, abre aspas, no último instante, fecha aspas, da sua vida. Se alguém ficou escandalizado com isso, lhes apresento Karl Barth, o mais importante teólogo, abre aspas, o mais importante teólogo do século XX, e possivelmente a mais importante figura na história da teologia desde João Calvino. Fecha aspas. Conforme está na página 7 do prefácio do seu livro, Carta aos Romanos, publicado pela editora Novo Século.
Pois bem, no meio da página 136, Karl Barth diz, abre aspas, o homem que teme a Deus não se gloria da revelação. Não diz, estou salvo. Não proclama, Deus me aceitou. Fecha aspas. E no meio da página 632, Karl Barth repudia os que se consideram salvos ao dizer que a, abre aspas, certeza da salvação, segundo a interpretação que lhe dá o protestantismo mais recente, é pior do que o paganismo. Fecha aspas. Quem se escandalizou com isso, não me atire pedras, apenas confira o que, abre aspas, o mais importante teólogo do século XX, fecha aspas, Karl Barth, falou nessas páginas do seu livro Carta aos Romanos. E também pesquise o que diz nesse segundo conselho da parte final da Didaquê. Na quarta instrução dessa parte final, nos revela a chegada do Anticristo, mas também nos revela a chegada de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. E na última instrução da Didaquê nos diz, abre aspas, então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Fecha aspas. É assim que termina a Didaquê. Aqui termina as citações e comentários sobre a Didaquê. Se vocês quiserem conhecer ou comparar com tudo que foi dito aqui, pesquisem sobre a Didaquê nas redes sociais confiáveis. Aprendemos com esse estudo que a Didaquê é, abre aspas, o documento mais importante da era pós-apostólica, é a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos, fecha aspas. Escrito na segunda metade do primeiro século, segundo o dicionário de patrística e também a fonte Agnus Dei, citados no início, e também de acordo com inúmeras outras fontes fidedignas. Aprendemos que o conteúdo da Didaquê é extremamente semelhante com o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou nos Evangelhos. Aprendemos que a confissão de pecados que fazemos individualmente com o sacerdote era uma confissão de pecados comunitária, pública, durante os 6 primeiros séculos da era cristã, conforme está no final do 4º capítulo, onde diz, abre aspas, confesse seus pecados na reunião dos fiéis. Confesse seus pecados na reunião dos fiéis. Fecha aspas. Aprendemos que no 8º capítulo da Didaquê nos ensina a orar o Pai Nosso, palavra por palavra, exatamente igual ao que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus, acrescentando que devemos fazer, ao menos, abre aspas, 3 vezes ao dia. Fecha aspas. Aprendemos, no meio do 11º capítulo, que, mesmo vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo apóstolo, bispo, padre ou pastor, abre aspas, se pedir dinheiro é um falso profeta, fecha aspas. E no final deste capítulo também diz, abre aspas, se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não o escutem, não o escutem. Fecha aspas. Mas é vergonhoso o que vemos acontecer nos dias de hoje. Não é difícil entendermos a partir daí porque, abre aspas, o documento mais importante da era pós-apostólica, fecha aspas, é tão ignorado nos dias de hoje, em todas as igrejas. Aprendemos no final do 15º capítulo que compreendemos errado o que Jesus Cristo nos diz sobre amar nossos inimigos. Em Mateus 5,44, tratando bem os que nos ofendem, e assim ele vai continuar ofendendo, quando o certo seria que, abre aspas, ninguém fale com uma pessoa que tenha ofendido o próximo, que essa pessoa não escute uma só palavra sua até que tenha se arrependido. Fecha aspas. Esse método didático ou didaquê é a melhor compreensão das palavras de Jesus. O diácono que citei
no início não compreendeu direito esse texto da Didaquê, por isso que ficou escandalizado. Aprendemos que no início do último capítulo da Didaquê é errado dizermos que já estamos salvos. Abre aspas, porque nada lhe servirá todo o tempo que viveu na fé, que viveu a fé, se no último instante não estiver perfeito. Fecha aspas. Tenho muitas outras coisas para revelar para vocês, mas por horas fiquemos com o que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos revelou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E não a verdade, entre aspas, que as igrejas em geral andam ensinando por aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, compartilhem, deem um joinha, se inscrevam para poderem fortalecer mais e mais estudos bíblicos, teológicos e históricos como este. Aleluia.